marido dá panela de presente para a esposa. Pegue seu presente e vá pilotar o fogão. Todos riram, mas o que ela fez em seguida deixou eles sem chão. A noite chegou com uma brisa leve, mas o clima na pequena casa de Nayara era pesado de expectativas. A sala estava cheia de vozes, risos e o aroma doce de bolo de aniversário. Nayara, com as mãos ligeiramente trêmulas, ajeitava os últimos pratos na mesa, enquanto os convidados trocavam olhares condescendentes. Sabia que aquela não era uma celebração para si, mas uma ocasião que cumpria para agradar os outros. Heitor, seu marido, conversava alto com os amigos, ignorando sua presença como sempre fazia. Quando a hora chegou, Heitor se levantou com um sorriso sarcástico. Atenção, pessoal. É hora do presente da aniversariante. Todos se viraram, e Nayara tentou esconder a ansiedade. Ele lhe entregou uma panela, reluzente, ainda na caixa. Aqui está, Nayara. Agora pegue seu presente e vá pilotar o fogão. A sala explodiu em risadas. Nayara congelou, sentindo o rosto arder, enquanto segurava a caixa com as mãos rígidas. Tentou sorrir, mas as lágrimas ameaçavam escapar. As vozes ao redor pareciam distantes, como se estivessem submersas em um oceano onde ela mal conseguia respirar. Mais tarde, sozinha na cozinha, Nayara segurava a panela como se fosse um peso insuportável. Seus olhos fixaram-se no objeto brilhante, e as memórias começaram a surgir. Sua mãe tinha uma panela idêntica, usada para preparar sopas nos dias em que o pouco que tinham precisava ser dividido. Era um símbolo de amor e sacrifício, mas agora, ali, nas mãos de Nayara, essa panela representava tudo o que ela odiava: a humilhação, a prisão, a voz que nunca teve. Os convidados foram embora, as risadas ainda ecoando em sua mente. Nayara subiu as escadas e olhou para o reflexo no espelho. A mulher que via não era quem queria ser. Os olhos estavam apagados. As rugas na testa revelavam anos de submissão. Ela pensou na menina que havia sido, cheia de sonhos simples, mas ainda assim sonhos. Quando foi que se perdeu? Uma lágrima deslizou por seu rosto, silenciosa, mas cheia de significado. Então algo mudou. Nayara enxugou o rosto com firmeza e desceu as escadas. Na sala escura, colocou a panela sobre a mesa com cuidado, como se estivesse deixando para trás mais do que um objeto. Abriu um armário, pegou uma pequena mochila e colocou dentro algumas peças de roupa. Cada movimento era lento, mas carregado de decisão. Na porta de casa, ela parou por um instante. Olhou ao redor, absorvendo os últimos vestígios de uma vida que já não era sua. Inspirou fundo e atravessou a soleira. As ruas estavam vazias e a brisa noturna lhe trouxe um estranho alívio. O medo a acompanhava, mas também algo novo, uma faísca de liberdade. Andando pelas calçadas frias, pensava em quem poderia ajudá-la. Marina? Talvez. A incerteza era esmagadora, mas Nayara sabia que não podia voltar. Enquanto caminhava, o som de seus passos era o único eco de sua coragem. As primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir quando Nayara chegou ao portão da casa de Marina. Os pés estavam doloridos e a mochila parecia mais pesada a cada passo. Bateu a porta com hesitação, o som ecoando pela rua silenciosa. Após alguns segundos, a amiga apareceu, com os cabelos desgrenhados e os olhos carregados de preocupação. Nayara? Marina perguntou, a voz rouca e surpresa. Nayara tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. As lágrimas fizeram o trabalho por ela. Marina abriu a porta e a puxou para dentro, fechando o mundo exterior. O que aconteceu? Você está bem? Entre soluços, Nayara contou tudo. Sobre o aniversário, a panela, as risadas, a humilhação. Contou sobre os anos de silêncio, sobre o peso de viver para agradar Heitor e a sensação de que nunca seria suficiente. Marina ouvia atentamente, com o olhar grave. Quando Nayara terminou, a sala estava mergulhada em um silêncio denso. Eu entendo o que você está sentindo, Marina disse, com uma voz que parecia carregar anos de sua própria dor. Eu também já vivi algo assim. É como se a gente desaparecesse dentro de nós mesmas. Nayara ergueu os olhos, surpresa.
Marina raramente falava do passado. A revelação trouxe uma conexão imediata, como se, pela primeira vez, Nayara não estivesse sozinha. Mas você conseguiu sair, Nayara sussurrou. Marina assentiu e segurou as mãos dela com firmeza. E você também vai conseguir, só que não vai ser fácil. Você está preparada para isso? O medo cresceu no peito de Nayara como uma sombra. Eu não sei como fazer isso sozinha. Sempre dependi de alguém. Primeiro da minha mãe, depois do Heitor, e agora? Agora você vai aprender a se apoiar em você mesma, Marina respondeu com um sorriso pequeno, mas cheio de determinação. E eu vou estar aqui para te ajudar. Marina preparou um café forte e colocou um prato com pão na mesa. Nayara observou a amiga se mover pela cozinha com naturalidade, como se cuidar dela fosse algo que sempre estivera disposta a fazer. Entre goles tímidos e mordidas hesitantes, Nayara sentiu um vislumbre de esperança. Não era uma solução, mas era um começo. Tenho um pequeno apartamento vazio aqui perto, Marina disse. Está precisando de uma reforma, mas é melhor do que nada. Você pode ficar lá por um tempo até se organizar. Podemos arrumar as coisas juntas. Eu não sei por onde começar, Nayara admitiu, com a voz ainda frágil. Marina sorriu, apoiando uma mão em seu ombro. Começamos por pequenos passos. Arrumar o apartamento, encontrar algo para fazer. Você vai ver, Nayara. É assim que tudo muda. Um dia de cada vez. Naquele abraço caloroso que se seguiu, Nayara sentiu algo diferente. Não era apenas conforto, era como se alguém tivesse acendido uma vela em um quarto escuro. Ainda havia medo, ainda havia incerteza, mas também havia uma centelha de força que começava a nascer. Enquanto Nayara se deitava no sofá para descansar, a mente ainda girando com pensamentos confusos, uma promessa silenciosa tomou forma. Nunca mais deixaria ninguém decidir seu valor. Nunca mais seria apenas uma sombra. Adormeceu com essa ideia, enquanto os primeiros raios de sol entravam pela janela. O pequeno apartamento vazio que Marina mostrou a Nayara parecia uma caixa de memórias esquecidas. As paredes descascadas, o chão de madeira riscado e a luz fraca que mal iluminava o espaço eram um reflexo perfeito do que Nayara sentia por dentro. Algo desgastado, mas com potencial de recomeço. Ela olhou ao redor, tentando imaginar como poderia transformar aquele lugar em um lar. O medo sussurrava que seria impossível, mas Marina estava ao seu lado com um sorriso encorajador. Não é grande coisa, mas é seu agora, Marina disse, entregando a chave para Nayara. E tenho alguém que pode ajudar. No final da tarde, Rafael chegou. Ele era um eletricista amigo de Marina, de olhar gentil e uma presença que parecia preencher o espaço. Quando Marina explicou a situação, Rafael acenou com a cabeça sem fazer perguntas. Podemos começar trocando essas lâmpadas. Depois vejo o que mais precisa de conserto, disse abrindo sua maleta de ferramentas. Enquanto ele trabalhava, Nayara o observava em silêncio. Rafael falava pouco, mas o tom calmo de sua voz e seus gestos precisos eram reconfortantes. Quando terminou a primeira lâmpada, ele sorriu para Nayara. Agora você já pode enxergar melhor, disse. Era uma frase simples, mas para Nayara parecia ter um significado mais profundo. Talvez aquele pequeno gesto fosse um convite para ela mesma começar a enxergar o futuro com mais clareza. Nos dias seguintes, Nayara e Rafael trabalharam juntos no apartamento. Ele trazia ferramentas e orientava Nayara em tarefas simples: segurar um martelo, lixar uma superfície, passar tinta nas paredes. A cada pequena conquista, Nayara sentia um sopro de orgulho. Não era apenas o apartamento que ganhava vida, ela também estava sendo reconstruída. Durante uma pausa, os dois sentaram no chão, dividindo um lanche que Marina havia trazido. Nayara, ainda com a tinta manchando as mãos, perguntou: "Por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece." Rafael deu de ombros com um sorriso sereno. "Todos precisamos de uma chance para recomeçar. Quando precisei, alguém me ajudou. Agora é minha vez de fazer o mesmo." As palavras de Rafael ficaram na mente de Nayara, enquanto ela pintava as paredes. Talvez ele estivesse certo. Talvez todos merecessem um recomeço. No entanto,
a voz da dúvida ainda sussurrava. Ela nunca havia feito nada sozinha. Como poderia acreditar que seria capaz agora? Rafael parecia perceber a hesitação de Nayara. Enquanto a ajudava a arrumar uma estante, ele disse: "Não precisa ser perfeito, Nayara, só precisa ser seu." Ela parou, segurando o pincel no ar. Aquelas palavras eram um choque de realidade. Talvez o problema nunca tivesse sido sua falta de capacidade, mas sim a crença de que deveria atender às expectativas dos outros. Pela primeira vez, considerou que bastava fazer algo que fosse verdadeiramente dela. Quando terminaram, o apartamento ainda estava longe de ser perfeito, mas já era um espaço onde Nayara conseguia respirar. Rafael se despediu com um sorriso e uma promessa de voltar para ajudar no dia seguinte. Marina, antes de sair, abraçou Nayara com força. "Viu só? Pequenos passos, Nayara. Pequenos passos." Naquela noite, Nayara dormiu em um colchão improvisado no chão, olhando para as paredes recém-pintadas. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em anos sentia que tinha controle sobre algo, mesmo que pequeno. E isso por enquanto era o suficiente. A caminho da casa de repouso onde sua mãe vivia, Nayara sentia o peso de anos de distância e culpa. O táxi balançava nas ruas irregulares, mas sua mente estava em outro lugar, vasculhando memórias que ela sempre evitava. Sua mãe, uma mulher pequena, de ombros cansados e mãos marcadas pelo trabalho duro, havia sido sua única fonte de conforto durante a infância. No entanto, a necessidade de sobreviver a afastou, e Nayara sempre sentiu que havia falhado com ela. Ao chegar, a recepcionista a guiou por um corredor com paredes de tons suaves e uma tranquilidade que contrastava com o tumulto interno de Nayara. Quando entrou no quarto, viu a mãe deitada em uma cama simples, o olhar perdido pela janela. A mulher parecia menor do que Nayara se lembrava, como se os anos tivessem diminuído não apenas seu corpo, mas também sua presença. Mas, ao perceber a filha, o rosto cansado se iluminou. "Nayara, minha menina," a mãe sussurrou com a voz enfraquecida, mas cheia de emoção. Nayara se aproximou, segurando as mãos dela com cuidado. As palavras não vieram imediatamente, mas o silêncio entre elas era cheio de significados. Era um encontro que não precisava de explicações, apenas de reconexão. "Desculpe por demorar tanto," Nayara disse, finalmente, com os olhos marejados. A mãe balançou a cabeça, apertando sua mão. "Você nunca me deixou, Nayara. Mesmo de longe, eu sabia que estava lutando, como sempre fez." As palavras da mãe foram um consolo inesperado, mas também trouxeram à tona uma sensação de dívida. Nayara olhou ao redor do quarto, vendo os poucos pertences da mãe e as marcas do tempo em seus olhos. Sentiu que era sua responsabilidade dar a ela mais do que aquela existência limitada. Elas conversaram por horas, e a mãe contou histórias antigas, muitas das quais Nayara havia esquecido. Era como se estivessem reconstruindo o vínculo que os anos de ausência tinham desfiado. No entanto, quando Nayara contou sobre sua separação de Heitor, os olhos da mãe se encheram de lágrimas. "Você teve coragem, Nayara, mais do que eu tive na minha vida inteira. Estou orgulhosa de você." A declaração fez Nayara desabar. Chorou no colo da mãe como uma criança, deixando sair anos de dor, frustração e arrependimento. Naquele momento, percebeu que sua luta por dignidade não era apenas por si mesma, mas também por aquela mulher que havia sacrificado tanto. Ao sair do quarto, Nayara passou por outras mulheres idosas, sentadas em cadeiras de rodas ou olhando para o vazio. Perguntou-se quantas delas haviam vivido vidas como a sua, cheias de sacrifícios silenciosos e sonhos nunca realizados. Sentiu um aperto no peito, mas também uma nova determinação. Antes de ir embora, Nayara prometeu à mãe que faria o possível para garantir que seus últimos anos fossem dignos. Na saída, encontrou Marina esperando por ela no carro. "Como foi?" a amiga perguntou, com um olhar preocupado. "Foi difícil," Nayara respondeu, olhando pela janela enquanto o carro arrancava. "Mas também foi necessário. Eu preciso cuidar dela agora, tanto quanto preciso cuidar de mim." Enquanto a cidade passava em um borrão,
Nayara percebeu que sua mãe havia lhe dado mais do que amor. Ela havia lhe dado um exemplo de resiliência. E era isso que Nayara levaria consigo nos próximos passos, inclusive no mais desafiador deles: enfrentar Heitor no tribunal. Sentada diante do advogado indicado por Marina, Nayara sentia as mãos úmidas e a garganta seca. O escritório era pequeno, mas acolhedor, com paredes cobertas por prateleiras de livros e diplomas. O advogado, um homem de meia idade com olhar atento e voz firme, escutava sua história sem interromper. Cada palavra que Nayara dizia parecia arrancada de um lugar profundo e doloroso, mas ela sabia que precisava enfrentar aquilo. Era sua chance de justiça. Então, Nayara, o advogado começou após uma longa pausa. O que você passou é uma violação clara dos seus direitos, tanto como pessoa quanto como esposa. Podemos processar Heitor por exploração emocional e financeira, e as chances de sucesso são boas. Ele colocou as mãos sobre a mesa, olhando diretamente para ela. Mas você precisa estar preparada. Ele vai tentar intimidá-la, manipular você e até distorcer os fatos. Está pronta para isso? O medo apertou o coração de Nayara. Pensou nos anos em que Heitor a fazia sentir pequena, sem valor, e na força que ele parecia ter sobre ela, mesmo agora. Mas então lembrou-se da conversa com sua mãe, da promessa de nunca mais se calar. Respirou fundo e respondeu, com a voz trêmula mas firme: estou pronta. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e determinação. Nayara passou horas com o advogado, revisando os documentos e preparando sua declaração. Ele lhe explicou que seria necessário enfrentar Heitor em audiência e que seu depoimento seria crucial. Cada palavra teria peso. Ela sentiu medo, mas também algo novo. A certeza de que não estava mais sozinha. Marina e Rafael estavam sempre por perto, oferecendo apoio. Rafael, em particular, parecia ter um talento especial para acalmá-la com frases simples, mas cheias de significado. Coragem não é a ausência de medo, ele disse uma noite, enquanto a ajudava a organizar alguns papéis. É enfrentar o medo porque você sabe que vale a pena. A notificação chegou a Heitor poucos dias depois. Nayara soube quando ele apareceu na porta de Marina furioso, tentando intimidá-la. Você está cometendo o maior erro da sua vida, ele disse com o rosto contorcido de raiva. Marina o enfrentou antes que Nayara pudesse reagir, afastando-o com firmeza. Mas as palavras dele ficaram ecoando na cabeça de Nayara, trazendo dúvidas. E se ele estivesse certo? E se ela não fosse forte o suficiente? No dia da primeira audiência, Nayara entrou no tribunal com as mãos geladas e o coração acelerado. Sentiu os olhares dos outros presentes, mas manteve os olhos fixos à frente. Heitor estava lá, com o mesmo semblante frio que ela conhecia tão bem. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele não controlava mais o cenário. Nayara estava ali por escolha própria. Quando chegou sua vez de falar, ela se levantou lentamente. A voz tremeu nas primeiras palavras, mas à medida que falava, algo começou a mudar. As memórias, antes dolorosas, tornaram-se combustível para sua força. Eu acreditei por anos que minha voz não importava, disse ela olhando diretamente para o juiz. Mas hoje estou aqui porque sei que mereço mais. Ninguém deveria viver como eu vivi. O silêncio no tribunal era absoluto quando ela terminou. O advogado de Heitor tentou reagir, mas as provas eram avassaladoras. O juiz anunciou que o julgamento seria retomado em outra data, para a deliberação final. Nayara saiu da sala com um misto de alívio e exaustão. Na saída, Rafael esperava por ela. Você enfrentou seu passado hoje, disse ele com um sorriso calmo. Isso é coragem. Nayara tentou sorrir de volta, mas as lágrimas vieram primeiro. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento sentiu que tinha dado o primeiro grande passo para recuperar sua vida. A sala do tribunal parecia maior do que da última vez, ou talvez fosse Nayara quem se sentia pequena naquele momento. Ela estava sentada no banco de testemunhas, as mãos entrelaçadas no colo, enquanto o advogado revisava os últimos detalhes. Hoje era o dia de seu depoimento, e a tensão era quase insuportável.
Rafael e Marina estavam na galeria, oferecendo apoio com olhares encorajadores, mas nada parecia capaz de aliviar o peso da responsabilidade que carregava. "Você está pronta?" o advogado perguntou, com um tom mais gentil do que de costume. Nayara assentiu, embora a voz trêmula dentro dela dissesse o contrário. Quando o juiz a chamou, Nayara se levantou. Sentiu as pernas tremerem, mas cada passo em direção ao centro da sala era uma vitória contra o medo. Subiu ao púlpito, respirou fundo e olhou para o público. Heitor estava lá, com o olhar fixo, uma expressão que misturava raiva e desprezo. Mas desta vez, Nayara não desviou os olhos. As primeiras perguntas do advogado foram simples, pedindo para ela relatar sua vida com Heitor. Nayara começou hesitante, mas à medida que falava, as palavras fluíam com mais naturalidade. Cada frase parecia arrancar um peso de dentro dela. Descreveu os anos de humilhação, os olhares condescendentes, as palavras que Heitor usava para diminuir sua autoestima, até ela acreditar que não era nada. "Ele controlava tudo na minha vida", disse Nayara, a voz um pouco mais firme. "Eu não podia decidir nem o que comer, o que vestir ou como passar meu tempo. Acreditei que isso era normal, que era o que eu merecia. Mas não era." O advogado pediu que ela descrevesse o episódio no aniversário e as lembranças vieram com uma clareza dolorosa. Quando Nayara falou sobre o presente da panela e a frase que Heitor usou, a sala ficou em silêncio absoluto. Até mesmo o juiz parecia tocado pelo relato. "Foi naquele momento que percebi o quanto eu havia sido reduzida", Nayara continuou, as palavras ganhando força. "E foi naquele momento que decidi que nunca mais deixaria alguém me tratar assim." Quando terminou de falar, a sala parecia respirar junto com ela. O advogado de Heitor tentou minimizar as acusações, sugerindo que Nayara exagerava, mas o impacto de seu depoimento era inegável. Cada palavra havia carregado a verdade de uma vida inteira, e isso era algo que ninguém podia negar. Durante o intervalo, Nayara saiu para o corredor. As mãos ainda tremiam, mas havia uma sensação de leveza que ela não sentia havia anos. Rafael apareceu ao seu lado, segurando um copo d'água. "Você foi incrível lá dentro", ele disse, com um sorriso caloroso. Marina se juntou a eles, segurando as mãos de Nayara com força. "Você falou por todas nós", disse ela com os olhos brilhando de emoção. O apoio começou a vir de lugares inesperados. Pessoas que estavam no tribunal se aproximaram para dizer que se inspiraram em sua coragem. Uma mulher mais velha tocou o ombro de Nayara e sussurrou: "Você é uma voz para muitas de nós. Obrigada." As palavras ecoaram na mente de Nayara, trazendo uma mistura de orgulho e responsabilidade. Quando o julgamento foi adiado para a deliberação final, Nayara saiu do tribunal com a cabeça erguida. Ela sabia que a luta ainda não havia acabado, mas também sabia que havia mudado algo fundamental naquele dia. Não apenas para si mesma, mas para todas as mulheres que haviam sido silenciadas. Ao chegar em casa, Nayara olhou para as paredes simples de seu apartamento, agora coloridas com sua presença. Sentou-se na cama e deixou as lágrimas caírem. Não eram de tristeza, mas de alívio. Finalmente, sentia que sua voz estava sendo ouvida. O dia da sentença chegou com uma mistura de ansiedade e esperança. Nayara acordou cedo, sentindo o peso do momento, mas também a força que havia construído ao longo das semanas. Olhou para si no espelho e viu algo novo: determinação. Vestiu-se com cuidado, escolhendo uma roupa simples, mas que refletia sua vontade de mostrar ao mundo que era uma mulher forte, não mais a sombra que Heitor conhecia. No tribunal, o ambiente estava mais carregado. Os murmúrios entre os presentes pareciam ecoar nas paredes. Heitor estava lá com o mesmo olhar frio e calculista, mas Nayara percebeu algo diferente. Ele não parecia tão confiante quanto antes. Talvez fosse o peso das provas acumuladas ou o impacto de suas palavras no último depoimento. O juiz entrou na sala e o silêncio tomou conta. Nayara respirou fundo, sentindo o olhar de Rafael e Marina fixos nela. Era como se cada um deles estivesse segurando sua mão naquele momento. O tribunal decidiu,
começou o juiz com a voz grave, que as acusações apresentadas pela senhora Nayara são procedentes. Este tribunal condena o senhor Heitor por exploração emocional e financeira, com a obrigação de ressarcimento e penalidades cabíveis. As palavras eram como um raio de sol atravessando as nuvens pesadas que haviam cercado Nayara por anos. O som do martelo do juiz ecoou, selando o veredito. Nayara mal conseguiu conter as lágrimas. Não eram apenas de alívio, eram de vitória, de justiça, de liberdade. Heitor tentou apelar, levantando-se para falar. Isso não é justo, disse a voz carregada de frustração. Mas o juiz o interrompeu com firmeza. Senhor Heitor, este tribunal não reconhece intimidações como defesa. Quando Nayara saiu do tribunal, foi recebida por um pequeno grupo de pessoas que haviam acompanhado o caso. Marina a abraçou com força e Rafael, com um sorriso caloroso, disse: Você conseguiu. Isso é sua força, Nayara. Ela olhou para eles, sentindo o calor de seu apoio, mas também algo mais profundo. A sensação de que, pela primeira vez, estava no controle de sua própria história. Naquela noite, Marina organizou uma pequena comemoração em casa. Não havia música alta ou multidão. Apenas Nayara, Marina, Rafael e algumas pessoas que haviam se tornado parte de sua nova jornada. Enquanto todos conversavam, Nayara segurou o documento do tribunal em suas mãos, lendo cada palavra como um lembrete de tudo o que havia conquistado. Como você se sente? Rafael perguntou, sentando-se ao lado dela no sofá. Livre, Nayara respondeu com um sorriso sincero. É estranho, sabe? Passei tanto tempo acreditando que isso nunca seria possível. Rafael assentiu, pegando um pequeno envelope e entregando a ela. Isso é para você, um presente para o seu futuro. Dentro do envelope, Nayara encontrou um livro. Na capa, o título era simples, mas cheio de significado. Histórias emocionantes que transformam. Ela segurou o livro com cuidado, como se fosse algo precioso. Eu sei que você ainda está aprendendo a ler, Rafael disse com um sorriso gentil. Mas quando estiver pronta, quero que leia isso para mim. A promessa contida naquele gesto era mais do que Nayara poderia expressar em palavras. Naquele momento, ela entendeu que sua jornada de reconstrução não era apenas sobre vencer no tribunal. Era sobre criar uma nova vida, cheia de possibilidades, dignidade e amor próprio. Antes de dormir, Nayara colocou o documento da sentença e o livro lado a lado sobre a mesa. Ambos eram símbolos de um capítulo que havia se encerrado e do próximo que estava por começar. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se em paz. A pequena sala de aula parecia um mundo totalmente novo para Nayara. O quadro branco à frente, as carteiras arrumadas em fileiras e o cheiro de papel velho a transportaram para uma época que ela nunca conheceu, mas sempre desejou experimentar. Aos 40 e poucos anos, ela estava ali, rodeada de outros adultos que, como ela, buscavam na alfabetização uma chance de recomeço. Bem-vinda, Nayara, disse a professora, uma senhora de olhar sereno e sorriso acolhedor. Seu tom transmitia paciência e encorajamento, algo que Nayara não sabia que precisava até aquele momento. Com as mãos trêmulas, ela segurou o lápis pela primeira vez em anos, sentindo o peso simbólico daquele pequeno objeto. A primeira tarefa era simples: escrever o próprio nome. Mas para Nayara parecia um desafio monumental. O lápis dançava em sua mão nervosa enquanto ela tentava reproduzir as letras que a professora havia mostrado no quadro. Rafael e Marina haviam insistido para que ela se matriculasse. E agora ela entendia por quê. Não era apenas sobre aprender a ler e escrever, era sobre provar para si mesma que era capaz. Depois de algumas tentativas, Nayara conseguiu traçar as letras de seu nome. Elas não eram perfeitas, mas estavam ali, claras e cheias de significado. Ao olhar para o papel, sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente. Não era apenas uma palavra, era um símbolo de tudo o que ela havia conquistado até ali. A professora aproximou-se observando o progresso. Muito bem, Nayara. É assim que se começa, um passo de cada vez. Aquelas palavras ressoaram profundamente. Ela lembrou-se de todas as vezes que acreditou que não era boa o suficiente, de todas as vezes que Heitor a fez sentir-se inútil. Mas agora, com aquele papel à sua frente,
estava provando que ele estava errado. Na saída da aula, Nayara encontrou Rafael esperando por ela na calçada, segurando um pequeno buquê de flores. E então, como foi? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Ela mostrou o papel com seu nome e Rafael o segurou como se fosse um troféu. Eu disse que você era capaz, ele afirmou, entregando-lhe as flores. Estou orgulhoso de você, Nayara, e sei que isso é só o começo. De volta ao apartamento, Nayara pendurou o papel na parede ao lado da mesa. Era uma decoração simples, mas para ela carregava todo o significado do mundo. Cada vez que olhava para ele, via uma lembrança de que havia superado não apenas os desafios práticos, mas também os emocionais. Era uma celebração silenciosa de sua coragem e perseverança. Nos dias seguintes, Nayara continuou suas aulas, cada vez mais confiante. A professora a incentivava a sonhar, e Nayara começou a vislumbrar novos caminhos. Um dia, vou ler esse livro sozinha, pensou, segurando o presente de Rafael. Durante uma tarde tranquila, Rafael apareceu com uma ideia inesperada. Que tal começarmos a preparar um plano para o seu futuro? Algo que você realmente queira fazer. A proposta a pegou de surpresa, mas Nayara sentiu a excitação crescer. Talvez pudesse abrir um pequeno negócio ou até mesmo ajudar outras mulheres que passaram pelo que ela passou. Enquanto eles discutiam possibilidades, Nayara percebeu algo profundo. Sua vida estava finalmente em suas mãos. Pela primeira vez, ela podia escolher. A sensação era assustadora, mas também incrivelmente libertadora. E olhando para o horizonte da janela de seu apartamento, ela sabia que esse era apenas o começo. O quarto da casa de repouso estava iluminado por uma luz suave, filtrada pelas cortinas floridas que Nayara havia trazido para alegrar o ambiente. Sentada ao lado da cama, ela segurava a mão frágil de sua mãe, sentindo o calor que ainda restava na pele envelhecida. As visitas eram frequentes agora, quase diárias, e Nayara fazia questão de passar cada momento possível com ela. Era um esforço consciente, um gesto de gratidão e amor que carregava a promessa de compensar os anos de distância. Você está tão diferente, Nayara, a mãe disse com um sorriso tênue, mas cheio de ternura. Sua voz era baixa, mas firme o suficiente para preencher o silêncio. Há uma luz em você que eu não via há muito tempo. Nayara tentou responder, mas a emoção lhe roubou as palavras. Apenas apertou a mão da mãe com mais força, os olhos marejados. Sabia que essa transformação tinha muito a ver com a força que herdara dela. Era o exemplo de sacrifício e resiliência da mãe que a inspirava a seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Naquela semana, Nayara tomou uma decisão importante. Após economizar com esforço, resolveu transferir a mãe para uma casa de repouso mais confortável, onde ela pudesse receber cuidados melhores e viver com dignidade. Não era uma decisão fácil, pois exigia praticamente todas as suas economias. Mas para Nayara não havia escolha mais justa. Marina ajudou a organizar tudo, enquanto Rafael se encarregava de garantir que a mudança fosse tranquila. Quando a mudança aconteceu, Nayara sentiu um misto de alívio e emoção. O novo quarto da mãe era mais espaçoso, com uma grande janela que deixava entrar luz natural e uma vista para o jardim. Nayara decorou o espaço com objetos que tinham significado especial para ambas, como uma colcha antiga e uma pequena foto da família. Ao ajudá-la a se acomodar, Nayara sentou-se novamente ao lado da cama. Eu queria ter feito isso antes, mãe, ela sussurrou com a voz embargada. Queria ter cuidado da senhora como deveria. A mãe sorriu, os olhos brilhando de emoção. Você já fez mais do que eu sonhei, minha filha. Nunca duvide disso. As palavras dela foram um bálsamo para o coração de Nayara. Era como se, naquele instante, toda a culpa que carregara por anos começasse a se dissolver. Decidiu que continuaria fazendo o que fosse preciso para honrar a mulher que sempre fora sua base, mesmo que silenciosamente. Poucos meses depois, a saúde da mãe começou a piorar. Nayara passava noites inteiras ao lado dela, lendo histórias simples que aprendia na aula de alfabetização ou simplesmente segurando sua mão. No dia em que ela faleceu, Nayara estava ali, firme, segurando a mão dela até o último suspiro. Foi uma despedida silenciosa,
mas cheia de amor e paz. O velório foi pequeno, mas cheio de significado. Nayara organizou tudo com cuidado, escolhendo flores que a mãe gostava e convidando apenas pessoas próximas. Durante a cerimônia, sentiu o peso da perda, mas também uma força renovada. Prometeu para si mesma que honraria o legado de coragem e sacrifício que sua mãe deixara. Naquela noite, ao voltar para o apartamento, Nayara olhou para o céu estrelado pela janela. Era um momento de luto, mas também de aceitação. Sua mãe sempre fora sua força, e agora ela sabia que carregava essa força dentro de si. Era hora de usá-la para continuar construindo a vida que ambas sempre mereceram. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do apartamento de Nayara, iluminando as paredes que ela mesma havia pintado e os objetos simples que agora carregavam histórias. Ao acordar, sentiu algo diferente. Não havia pressa, medo ou ansiedade, apenas uma calma serena. Era o começo de uma nova fase, um renascimento após anos vivendo nas sombras. Com o certificado do curso de alfabetização em mãos, Nayara sentia um orgulho que nunca experimentara antes. Aprender a escrever seu nome havia sido apenas o primeiro passo. Agora era capaz de ler pequenos textos, fazer listas de compras e até mesmo escrever bilhetes para si mesma. Cada conquista era celebrada como um marco importante. Naquele dia, Marina a visitou com uma novidade empolgante. "Tenho uma ideia para você", disse, segurando um pequeno panfleto. Nayara o pegou e leu com cuidado. Era sobre um curso básico de empreendedorismo comunitário, algo que ajudaria mulheres a iniciarem seus próprios negócios. Nayara olhou para Marina, confusa. "Um negócio? Eu nunca pensei nisso." "Mas deveria", Marina insistiu. "Você é forte, Nayara, e agora tem as ferramentas para transformar essa força em algo ainda maior." Nayara passou os dias seguintes pensando na ideia. O curso parecia um desafio assustador, mas também uma oportunidade de construir algo que fosse verdadeiramente seu. Inspirada pela conversa com Rafael sobre o futuro, decidiu se inscrever. Durante as aulas, aprendeu sobre planejamento financeiro, atendimento ao cliente e como administrar pequenos recursos. Era um mundo completamente novo, mas Nayara o abraçou com determinação. Com o apoio de Marina e Rafael, ela começou a transformar o pequeno apartamento em um espaço acolhedor para vender bolos caseiros e salgados, algo que sempre soubera fazer com maestria. Aos poucos, os vizinhos começaram a aparecer, atraídos pelos aromas deliciosos que escapavam pela porta. O negócio crescia devagar, mas firmemente, e Nayara sentia que cada cliente era uma celebração de sua independência. Em uma tarde tranquila, Rafael apareceu com um presente inesperado. Uma placa de madeira com o nome do negócio. Doce Recomeço. Nayara ficou emocionada ao ver aquelas palavras. Era um reflexo perfeito de sua jornada, e Rafael parecia entender isso melhor do que ninguém. "Você merece isso", ele disse, ao ajudar a pendurar a placa na porta. Com o tempo, Nayara também começou a ajudar outras mulheres da comunidade. Organizava pequenos encontros onde compartilhava sua história e incentivava outras a buscarem apoio e independência. Muitas delas haviam enfrentado situações semelhantes e, ao verem Nayara, encontravam inspiração para seguir em frente. Rafael, sempre ao lado dela, finalmente confessou seus sentimentos em uma noite calma, enquanto compartilhavam um jantar simples. "Você sabe que admiro tudo em você, Nayara, mas acima de tudo, admiro sua força." Nayara sorriu, segurando sua mão por um instante. "Eu também admiro você, Rafael, mas neste momento, minha prioridade é continuar construindo minha vida. Preciso que ela seja completa por mim mesma antes de qualquer coisa." Ele concordou, respeitando sua decisão com um sorriso gentil. Não havia pressa, apenas compreensão, e isso era suficiente para ambos. Enquanto a noite caía, Nayara olhou pela janela, observando as luzes da cidade. O passado ainda estava presente em sua memória, mas agora como um lembrete de tudo o que havia superado. A mulher que enfrentou humilhações e anos de silêncio não era mais a mesma. Ela era livre, independente e dona de sua história. Ao abrir a porta do apartamento para guardar a placa do dia,
Nayara olhou para o horizonte com determinação. Agora sou dona da minha história, pensou com um sorriso. E sabia com absoluta certeza que ainda havia muito para construir, aprender e transformar. Não apenas para si, mas para todas as vidas que tocaria com sua coragem.